Com a dengue virando epidemia no estado de São Paulo, muita gente já conhece alguns dos sintomas da doença e procura os hospitais superlotando os prontos-socorros. A Prefeitura de São Paulo decidiu, então, instalar tendas de atendimento ao lado de unidades básicas de saúde, começando pelos bairros mais afetados da zona norte da cidade. Rogério foi atendido numa das tendas. Achou que demoraria 2 horas, mas foi examinado em 30 minutos. O médico me atendeu super bem, super educado. As cadeiras tudo limpas, entendeu? Tenda muito limpa. E as pessoas atenciosas com a gente para nos ouvir, né, e entender o que a gente está falando. Foram 3 semanas em que não tinha vontade de levantar da cama, com o corpo dolorido e uma grande indisposição. Foi o mesmo que sentiu o seu José Aparecido, que trabalha no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, onde 8 funcionários já foram contaminados. Eu fui no hospital lá do Limão, mas lá estava super lotado lá, né? Aí mandaram vir para a tenda. Quando eu cheguei aqui na tenda, eu fui bem recebido. Já cheguei, fiz a ficha, tirou um exame de sangue, né? Agora eu vou esperar o resultado para ver se é dengue ou não, né? Tem muita gente que foi embora e nem esperou o resultado porque não tem paciência de esperar. O seu José Aparecido fala em paciência. O zelador Rogério pede que as pessoas tomem consciência. Não jogar lixo em qualquer local, quando for descartar alguma coisa que acumule água, procurar o catentúrio que eles passam. Eles nunca negaram de passar, eles sempre estão passando no bairro para recolher isso. Não joga em qualquer lugar porque está colocando muita vida em risco. Por mais que o Exército esteja ajudando, mas a gente também tem que colaborar. E a dúvida de um telespectador é exatamente sobre a colaboração dos moradores. Como educar a população sobre a dengue? A educação da população é repetidamente informar que 80% dos criadores estão dentro do seu domicílio. Então, situações que nós convivemos normalmente podem trazer um risco importante para a doença. Por exemplo, os bebedouros dos animais, do cachorro. Não é só trocar água, tem que lavar esse recipiente, tem que passar uma bucha nas bordas desse recipiente. O mosquito ele tem uma característica interessante, que ele quando coloca os ovos, ele coloca na superfície na água, bem na borda mesmo, ele não coloca no fundo. E esses ovos, eles se aderem à parede do recipiente. Mesmo que ele esvazie o recipiente, o ovo fica aderido. E quando encher de água novamente, ele pode eclodir depois de 3 dias para a larva e mais alguns dias, em média de 7 a 10 dias, vira mosquito. Então, esse é o grande risco, as pessoas esquecem dessa orientação importante. Não é só esvaziar o recipiente, tem que passar uma escova, uma bucha na borda desse recipiente, porque o ovo fica aderido na lateral do recipiente. Contrair a dengue, o que eu devo fazer nesse caso? O diagnóstico deve ter sido feito por um profissional de saúde. E aí, no momento do diagnóstico, são realizadas algumas avaliações para saber se é um caso que não precisa de internação, não precisa de um acompanhamento mais detalhado. Mas, de uma forma geral, as pessoas que estão com suspeita da doença ou que têm o diagnóstico, a primeira orientação é o repouso e a hidratação. Né? Hidratação, assim, a quantidade de líquido que ele deve beber é bem acima da rotina, né? Da sua rotina diária. E ficar atento às situações de alarme, sangramento de gengiva, de nariz, manchas no corpo, manchinhas roxas ou vermelhão, vômitos que não melhoram, dor abdominal. Esses sintomas são sintomas de alerta, que significa que ele tem que voltar imediatamente para o serviço de saúde, porque ele pode estar desenvolvendo uma dengue mais grave. O que devemos fazer quando um idoso ou uma criança contrai a doença? As crianças pequenas, principalmente as menores de 2 anos e as pessoas acima de 65 anos são consideradas grupo de risco para a aquisição da dengue. Isso significa que é um grupo que tem que ficar em observação mais de perto para possíveis sinais de gravidade. Então, além de procurar o serviço de saúde, ele tem que estar bem consciente de que qualquer sintoma, persistir a febre, persistir vômitos, aumentar a dor abdominal, apresentar sangramentos, mesmo que seja um sangramento ao escovar o dente, que às vezes as pessoas acham que é uma gengivite, na vigência da doença é importante que volte ao serviço de saúde, porque pode indicar a gravidade da doença. Vamos ver agora quais são os sintomas de 2 tipos de dengue, a hemorrágica e a chamada clássica.
Nos adultos, a primeira manifestação é a febre alta, 39 a 40 graus, de início repentino, associada a dor de cabeça, prostração, dores musculares, nas juntas, atrás dos olhos, vermelhidão no corpo e coceira. Num período de 3 a 7 dias, a temperatura começa a cair e os sintomas geralmente regridem, mas pode persistir um quadro de prostração e fraqueza durante algumas semanas. Nas crianças, o sintoma inicial também é febre alta, acompanhada de apatia, sonolência, recusa da alimentação, vômitos e diarreia. Pode ter ou não vermelhidão no corpo. As manifestações iniciais da dengue hemorrágica são as mesmas da forma clássica. Entretanto, depois do 3º dia, quando a febre começa a ceder, aparecem sinais de hemorragia, como sangramento nasal, gengival, vaginal, rompimento dos vasos superficiais da pele, além de outros. Em casos mais raros, pode ocorrer sangramentos no aparelho digestivo e nas vias urinárias. No próximo bloco, vamos saber como estão os estudos em torno da vacina contra a dengue. A expectativa é que ela chegue aos postos de saúde em 3 anos.